E aí galera, tudo bem? Tranquilo? Aqui quem fala é o professor Rafael Felipe, professor de História. Estou passando aqui hoje para discutir com vocês um pouquinho sobre uma categoria extremamente importante para o método marxista, que é a categoria da totalidade, né? Uma categoria fundamental para a discussão do método e, ao mesmo tempo, ela tem uma importância porque é uma das categorias mais atacadas pelos teóricos da pós-modernidade, né? E por que ela é atacada? Porque muitos desses teóricos, eles compreendem que a totalidade é a soma de todas as partes, né? E eles compreendem que a totalidade seria, seria esgarçar, seria compreender o real, né? Em sua reprodução como uma totalidade, né? O que na verdade não está correto, porque a compreensão hegeliana marxista de totalidade, ela implica uma outra categoria, que é a categoria da relação, né? Então, a totalidade, ela é o conjunto das relações em que cada mediação do real implica em si uma hierarquia, ou seja, todo o processo que é estudado, todo o processo que é discutido sobre a realidade, ela deve partir de um todo orgânico, né? Em que se na reprodução nós partimos do todo e não das partes isoladas, né? Então existe um todo orgânico em que na teoria marxista nós compreendemos que é preciso partir dessa totalidade para atingir as partes, né? Para compreender as partes, e não as partes de forma isolada, né? Então isso é muito importante, né? A gente tem aqui três grandes teóricos que vão debater, né, a totalidade. Eu queria sugerir a vocês. O primeiro é Marx, os Gundries, né, em que Marx vai definir a totalidade como uma totalidade concreta, né? E aí ele vai discutir isso quando ele fala que a totalidade é a síntese das múltiplas determinações, né? Outro teórico importantíssimo, um livro muito importante para o Brasil e para a teoria marxista, é o teórico tcheco Karel Kozik, que vai discutir num livro chamado A Dialética do Concreto, né? E outro teórico extremamente importante é o George Lukács, né? Que vai discutir principalmente na segunda parte da ontologia do ser social, né? Ele vai discutir a categoria da totalidade, né? Então, a totalidade é fundamental para compreender esse processo, né? Entender que as mediações do real, que a realidade, elas são mediadas de formas numa totalidade, né? No caso, no ponto de vista do processo histórico em si, tem muito a ver com a construção de um debate, compreendendo que essa realidade, esse todo, né, ele é mediado de forma complexa, né? Existe uma complexidade nessas mediações, né? E aí, enquanto uma reprodução desse processo histórico é fundamental para compreender que ele não é feito apenas de forma subjetiva, mas que existem implicações objetivas para a construção desse processo histórico, né? Por exemplo, você compreender que um fenômeno aconteceu dia 23 e não dia 24 implica uma questão extremamente importante, né? É uma questão simples, mas extremamente importante, né? Se você marcar dia 24, não 23, já seria aí um processo equivocado, né? Já seria uma mentira, né? Ou uma falsa verdade, né? Então, é um processo extremamente importante. Então, a totalidade implica compreender esse conjunto das partes, né? E compreender que a realidade tem em si, carrega em si suas determinações objetivas, claro, né? Abre espaço para determinações também subjetivas, né? De compreender esse sujeito, as determinações do sujeito, as vontades do sujeito, mas existe uma implicação objetiva, né, dos fenômenos, né, sejam eles sociais, culturais, econômicos, políticos, e aí são constituídos de forma orgânica, né? Então, a teoria marxista, ela compreende a totalidade nesse sentido, né, como um conjunto de relações, né? E aí a gente pode entrar em uma discussão extremamente importante, que é a discussão na relação entre o particular e o universal, né? Que para a concepção marxista é fundamental, né? Entender aspectos do particular, da particularidade das coisas, né? E ao mesmo tempo com concepções universais. Então a teoria marxista compreende que o método de analisar, né, a realidade é partindo de uma totalidade, certo? Então eu queria agradecer, um grande abraço.